Gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Ontem, Paulo começou justamente falando de unidade e medida, né? Matéria e medida, na verdade. Vocês estão calados aí? Isso. Gente, vocês precisam me responder. Bora, Bahia. Aí, tá vendo? Deixa eu botar no quadro branco. Agora, deixa eu abrir o slide aqui. PDF, a caneta não está riscando o slide. Queria riscar, eu vou levar para o quadro branco, mas eu vou sharear aqui a imagem para vocês. Fiz todo bonitinho, mas não estou conseguindo exibir. Vai no PDF aqui. Pronto. Ele falou, né, dessas unidades de medida na aula, durante a aula aí com vocês. Todo mundo conhece aí? Esses nomes são conhecidos, né? Sim, não é isso, Vinícius? Então, justamente eu vou retomar essa parte aqui, porque envolve uma parte numérica e que muitas vezes o pessoal erra. Eu lembro que na prova passada, do semestre passado, quando a gente falou na 1, do sistema de proteção. E aí teve gente que errou as contas. Por exemplo, se você tem alguma coisa que está em micro, em 10 a menos 6, então se eu fizer uma aproximação daquele número ali, eu não vou ter muita perda. Não é verdade? Não vai ter muita perda. Mas se eu chego para você aqui e tem um número em giga, que é 10 a nona, pode ter certeza que isso aí vai dar uma diferença grande no final, né? Se você achar que é pouco, eu vou lhe dar o número da conta na hora que você fizer esse tipo de coisa com dinheiro, e aí transfere para mim essa aproximação aí que você desprezou. Ok? Só esse valorzinho. Já está de bom tamanho. Deixa eu puxar para o quadro branco para vocês entenderem o que é que eu estou falando aqui. Quando você tem esse tipo de unidade, olha lá, você tem aqui o número. Isso aí, na verdade, nós já estudamos isso com um nome diferente. A gente estudou como o quê? Múltiplos e submúltiplos. Então, múltiplo e submúltiplo. Quando você tem uma potência de 10 elevada a um expoente positivo, certo? Se o expoente de 10 ele é positivo, então você tem um múltiplo. Se você tem uma potência de 10 elevado a uma potência negativa, ele é um submúltiplo. Então, ele está abaixo daquele múltiplo. Né? O múltiplo ele tem sempre assim. Na maioria das vezes, os múltiplos usam letras maiúsculas, né? E o submúltiplo, letras minúsculas.
Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, o múltiplo. Eu tenho aqui 1,3, 34, 32, vezes 10 a terceira. Quem é 10 a terceira? Quem? Não vejo nem o chat piscando. Sextou. Sextou. Então, o 10 a terceira, gente, é o quilo. Então, digamos que eu vou fazer uma aproximação. Aí o cara chegaria aqui, aproximaria, botaria o quê? Quanto daria essa aproximação, gente? Eu preciso que vocês me ajudem. Né? Como ficaria aqui? Aproximadamente, se você usar duas casas decimais, né? Se eu botar aqui em gramas, isso aqui em gramas, isso aqui vai ser aproximadamente 1,34. Bora, Vini. Responda. Inara. 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 Gente, o que eu estou alertando aqui a vocês é o seguinte, que esse tipo de aproximação é meio errôneo, mas se aceita, para você entender o número significativo, certo? Então, você tem aqui 1,34 quilogramas, né? 1,34 quilogramas. Mas você desprezou esses caras aqui. Se a gente for olhar assim, uma substância em ouro, se fosse em ouro, né? Você ia ter 1 quilo, você desprezou, então você teria desprezado aqui, se fosse em ouro, você teria desprezado 3,2 gramas de ouro. Quando você fizer um tipo de aproximação dessa desprezar, se for de ouro, você pega essas graminhas que passou aqui e traz aqui para casa. Eu não tenho problema com ouro. Já disse que eu não tenho alergia a ouro. Quem tem pode trazer. Então, você tem 3,2 gramas desprezadas aqui. Né? Então, é muito cuidado na hora de você fazer uma aproximação no múltiplo. Que aí você tem 1 quilo, 343 gramas, né? 343 gramas, né? 343 e passa um pouquinho ali. Então, esses 3,2 gramas faz uma diferença grande, porque é um múltiplo. Agora, se você tem um submúltiplo, você tem aqui, ó, 1,67224, micro-on, um resistor, certo? Com isso aqui. Você vai ter o seguinte, micro é o mesmo que 1,6724, micro é 10 a menos 6 on. Isso aqui, eu considero um erro. Se outro aceitar, eu já lhe disse,
Se eu falar que está certo, então vocês me devolvem esses 3,2 gramas aqui de ouro. Só ouro. Ixalá. Então, você tem aqui, esse aqui, sim, eu posso dizer que é 1,67, né, aproximadamente, micron. Eu posso desprezar, porque é um submúltiplo, é um valor muito, muito pequeno, porque imagine isso aqui, se a gente transforma, você tem 1, 6, 7, 2, 4. Vamos botar esse número absoluto. Eu tenho. Aí a vírgula está aqui, eu vou correr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número aí é esse aqui. Ó. Né? É 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 2, 4. Olha como esse número é pequeno, gente, no submúltiplo. Então, por isso que dá para se fazer uma aproximação, não vai dar tanta diferença, certo? Então, uma coisa que muita gente fica nessa preocupação, como é que eu transformo de tal coisa para tal coisa? Quem tem essa dúvida aí, levanta a mão. Tem a mãozinha aí. Você que não gosta de falar, você que é gago, não gosta de falar. Então, gente, isso aqui você pode menosprezar aqui, num submúltiplo, certo? Agora, digamos, aí você tem nessa tabela aqui, anexo. Vamos lá. Opa. Joguei ela aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho. Aí você tem aqui, aqui os múltiplos e submúltiplos, né? É o famoso daqui. Os mais conhecidos, gente, é sempre daqui, né? É, esses aqui são bastante conhecidos, né? Quilo, deci, centi, mili, né? Micro. Esses aqui é, ah, todo mundo sabe. Só que aqui ainda falta alguns. Quem seria que estava faltando aqui? É porque a gente costumeiramente não utiliza. Que são o quê? Ó, esses múltiplos que a gente aprendeu lá com a professorinha K, H, dá, D, C, M. Esses aqui ó, são intermediários, certo? E às vezes você pode se esbarrar com uma unidade dessa. O quilo, como você já sabe, é o 10 a terceira. Esse cara aqui é o hecta, né? 10 a segunda. Vocês veem lá, é hectare, né? O hecta. Aqui o dá é o deca, não é isso? Aqui é o hecta. O dá é o 10, né? É o 10. 10 a 1, que é o nosso querido, que um feio, meu Deus do céu. Botar uma corzinha mais fina. Vou botar um aqui, mais bonitinho. Não ficou fina.
eu vou ter aqui elevado a 1. Pronto. Esse cara aqui é o Deca. Todo mundo conhece o Deca, mas não é aquele vaso sanitário, não, né? Da Deca, resiste de chuveiro e tal. Tem esse cara aí também. E eu tenho aqui o 10 a menos 1, que é o desce. Você tem o desce. Esse aqui vocês também já sabem, que é o cente, né? É 10 a menos 2. É o cente que está ali na tabela. O mili, que é 10 a menos 3. Esse é o mili. Gente, perceba uma coisa aqui. Ó. Na verdade, a gente, para decorar isso aqui na escola, lá quando eu estava lá na 7ª, 8ª série, a gente falava entre a gente mesmo. Na 8ª série lá, que a gente dava físico-química, é o cagada de cima. Aí a gente lembrava a ordem para estar lembrando esses caras aqui. Certo? Aqui você vê o pico, você vê o fento, né? O pico, ele usa a letra grega rho, né? Rho. O fento tem um Fzinho, né? Esse F do fento. Aqui o micro também é a letra grega. Ó. Micro, o nano, a letra grega é essa aqui, um Nzinho puxado, e o resto nós já conhecemos. Nós temos aqui o mega, o giga, e antes do giga nós temos o tera. Então, são linguagens que a gente utiliza muito hoje em dia. Quando a gente fala da linguagem computacional, terabyte, tal, essa parte toda aí. Aí, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É na hora das transformações, quando você pega algumas contas para fazer transformação. Eu quero... Aí lá na escola, você tinha lá. Eu quero 2,32 centímetro em metro. Como é que eu faço aí? Eu quero transformar 2,32 centímetros em metro. Alguém? Alguém arrisca? Alguém atira a primeira pedra? Lisandra? No supermercado, Lisandra? Hein, gente? Lá na escola tinha... Por 10 a menos 3, não? Isso, aqui. Ó. O que eu vou chamar a atenção para vocês é que não precisa transformar. Você conhece o múltiplo e submúltiplo. Então, se eu quero fazer isso, basta eu escrever 2,32. Quem é cente? Vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, está feito. Não preciso fazer nada. Ele já está em notação científica, que está um número antes da vírgula, sempre na maioria das vezes vem notação científica, que fica um número antes da vírgula. Então, é assim que você coloca. Se você quiser botar vírgula ou i, aí só quando o número não vem notação científica. Beleza, aqui em metro é fácil, certo? Agora eu tenho 3,17 decímetro em quilômetro. Como é que eu faço aqui agora? Eu quero que vocês errem, gente. Eu quero. Hã? Cri, 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 cri. Ó, como ninguém disse, ó, vocês estão chatos hoje. Encheram a cara de Coca-Cola por isso.
Eu quero de décimo para quilograma. As canetas estão grossas. Afina essa. Ah, sexta-feira a novela, né, Nana? Você quer se atualizar, né, Nana? Professor, a novela é só 9h30. Ah, certo. Tá bom. Por isso que você quer que eu pegue sempre direto, né? É, por favor, direto hoje. Vamos lá, vamos fazer direto aqui. Gente, então, ó, o que é que eu vou chamar a atenção para vocês na hora das contas, para vocês não estarem fazendo esse tipo de erro. Aqui, ó. Eu quero transformar desse cara para esse. Então, eu tenho o quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer é botar logo o que vale aqui, né? Eu tenho que escrever quem está aqui. Então, eu tenho 3, né? 3,17. Quem é desce? Desce é 10 a menos 1. Agora eu vou transformar isso aqui em quilômetro. Qual é a jogada? Qual é a jogada para esse cara aqui? Quem é esse cara? Quem é quilo? Quilo é 10 a terceira. Então, o truque é o seguinte, gente. Você vai pegar 3,17 vezes 10 a menos 1. Basta você colocar uma potência de 10 contrária à que você quer. Olha que massa. Quilo não é 10 a terceira? Quem eu vou colocar aqui? Hã? Hã? O quê? Ó, O digamos, custo? ó, presta atenção, eu quero transformar isso aqui, ó, 3,17 decímetro em quilômetro. Aí o truque primeiro é você pegar o submúltiplo e substituir, certo? Isso aqui está em metro. Agora, isso aqui em quilômetro. O truque é o seguinte: você não precisa estar correndo vírgula, é o que eu estou chamando a atenção. Basta você pegar uma potência contrária a quilo. Quilo não é 10 a terceira, contrária a ele, então vai ser 10 a menos 3. Pronto. Aqui agora está em quilômetro. Porque esse cara aqui, gente, é chamado o elemento neutro. É uma potência que se anula com ela mesma. Então, não é a mesma coisa que está aqui, ó, 3,17. Né? Aqui você tem 3,17 vezes 10 a menos 1. Está aqui. Metro está aqui também. Essas potências elas se anulam. Mas, só que visualmente, eu vou ter 3,17 vezes 10 a menos 1 com menos 3, menos 4 quilômetros. Não movi nenhuma vírgula e transformei o cara no que eu queria, de decímetro a quilômetro. Está vendo? Só usando a ideia de múltiplo e submúltiplo. Nunca mais erre isso. Tudo bem? Todo mundo entendeu aí? Captou a mensagem? Vou dar um exemplo 2. Isso aqui foi exemplo 1. Vamos para o exemplo 2 aqui. Deixa eu dividir o quadro. Botar negão aqui agora, pretinho. Agora eu tenho aqui, gente, ó. 6, deixa eu botar sem vírgula, né? Estou botando com vírgula. Deixa eu botar um exemplo. Exemplo 2. Você tem 623
Deixa eu botar aqui um conhecido, mega. Megavolts. Certo? Eu quero isso aqui em eu quero isso aqui em decivolts. Ok? Eu quero de megavolts em decivolts. É meio maluco, mas é o exemplo aqui que nós temos. Então, o primeiro passo, novamente, é o quê? É você fazer, ó, 6, 2, 3. Primeira coisa é fazer a substituição da sua letrinha. Então, você vai ter, quem é mega? Mega é isso aqui, vezes 10A. Se você esqueceu mega, você olha lá na sua tabelinha, mega é 10 a sexta. Está vendo aqui? Ó? 10 a sexta. É o mega. Certo? Mega. Aqui está dado em metros, certo? Mas a gente pode usar por qualquer coisa. Por isso que eu botei volts. Megavolts. Né? Quando você assistir FM, né? Rádio Nordeste FM, 104,3 megawatts de potência, modulando na faixa. Então, você tem aqui, gente, essa jogada. Não erre mais essas contas, esse tipo de conta. Então, você vai pegar aqui 10 a sexta volts. Agora, eu quero transformar esse cara em decivolts. Então, você vai ter o quê? 623 vezes 10 a sexta em decivolts. Lembrando, mais uma vez, que você precisa saber quem é esse cara. Quem é esse cara? Decivolts é 10 a menos 1. Então, quem você vai colocar aqui? Quem? 10 a primeiro? 10 a primeira. 10 a primeira. Certo? 10 a primeira desce volts. Porque ó, esse carinha aqui, essa rapaziada, eles são um elemento neutro, porque eles se anulam. Mas você transformou esse cara de cá em decivolts, porque é o que, se o problema exigir, então você tem o quê? Você vai ter 623, 10 a sexta com 10 a 1, você vai ter 10 a 7 decivolts. Só que sempre essa arrumação, ele vai querer em notação, sempre qualquer problema vai querer a resposta em notação científica. Então, você vai ter que botar duas casas, deixar só o 6 ali na vírgula. Então, você vai ter o quê? 6,23, você voltou duas casas aqui. A vírgula está aqui, ela está invisível. Uma, duas. Duas casas no sentido positivo. Ou seja, a vírgula, se você corre para cá, casa positiva. Corre para lá, negativo. Então, você duas casas positivas. Eu tinha 7, ganhei mais duas. Eu botei. Isso aqui é 10 a 9 decivolts. Certo? Então, está tudo em casa. Se eu quiser em volts direto, o que é que eu teria? Se eu quisesse em volts, ficaria 6,23 vezes 10 a 1.
a 8 volts. Por que a 8? Dessa é 10 a menos 1. 9 menos 1, 8. Se eu quiser em notação científica, ficaria assim, em decivolts. Se eu quiser, na padrão, ficaria 6,23 vezes 10 a 8 volts. Então, essa é uma dicasinha já na hora que vocês tiverem as contas e precisar fazer as transformações. Então, não precisa estar correndo vírgula, estar fazendo essa coisa, a não ser que ele não esteja em notação científica, como o exemplo 2. Tudo bem? Ok? Até aí? Tá beleza, né? Tranquilo. Agora, vamos botar aqui para o slide. O telefone aqui não para de tocar. É ruim ser importante. Então, você vai aqui, né, no slide. Nas unidades, as unidades aqui, ó. Né, Zé? Zé está rindo aí. Observe que no sistema internacional, para comprimento, é dado metro, enquanto no sistema internacional para massa é em quilograma. Olha que engraçado, né? Um usa quilo, né, e o outro usa metro, dentro do próprio sistema internacional. Um usa com múltiplo e o outro usa com submúltiplo. Só que existem coisas também que coloca em grama. Por que coloca em grama? Número significativo, porque a grama ela vai ter influência em cima da substância. Na verdade, a ideia é criar padrão, mas quando você vai para aquela tabela de química, todo mundo lembra aquela formulazinha lá, que o pessoal que estudou comigo aí lembra, né? PV é igual a nRT? Essas vocês vão ver de novo, sabia? Né? É a famosa aqui, ó. Xarear. A fórmula que a gente vai ter no nosso dia a dia é essa aqui. P, V é igual a N, R, T. PV é igual a NRT. Todo mundo lembra dessa fórmula aí? Rapaz, lembrar eu lembro. Agora, falar assim que tal coisa, eu não lembro muito bem, não. Pressão, Lembro da volume. pressão, volume. O número, né? O mol. Não é isso? A quantidade Número de aqui. mols, a constante. Isso. Aqui é a constante. É esse cara mesmo que eu quero. E aqui é a temperatura. Esses dois caras, para mim, é meu foco de hoje aqui. Ó. Esse cara é a constante. Muito bem. É a constante. E esse outro aqui é a temperatura. Então, essa temperatura, as básicas das básicas da básica que nós conhecemos, né? Ela pode vir em... A temperatura ela pode vir em Celsius, né? Pode vir em graus Fahrenheit ou pode vir em Kelvin, que não usa a bolinha. Kelvin é Kelvin. Então, gente, essa constante, quando você for olhar na sua buscativa, vá lá e veja todas as tabelas possíveis para a constante. Fica aí para a buscativa de vocês. As unidades de medida, quando essa constante, quando eu uso a pressão em Pascal, quando eu uso a pressão em ATM, quando eu uso a pressão, né, quando você vai mudando a pressão, com certeza a sua constante também muda, porque ela vai sofrer uma adaptação por conta da escolha do sistema que você vai utilizar. Então, nem sempre é o mesmo. Então, ele modifica, mas essa transformação é justamente por conta do que você vai utilizar. E a temperatura, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin.
Aí o que é que rola? Voltando aqui para o slide, nós vamos ter o seguinte. Temperatura ali, né? A temperatura, existem 3 escalas de temperatura. Na verdade, existe um pouco mais. A gente pode criar a minha escala. Eu acho que eu vou criar a escala Sandro. Né? Mas eu aposto que Inara, invejosa como é, vai querer criar a temperatura Inara. E aí, o que fazer quando você pega, de repente, chega no lugar que o cara criou a própria temperatura? Você vai decodificar aquilo ali, né? Porque a gente conhece essas aqui, né? Kelvin. É muito usado na ciência, a escala Kelvin. Mesmo incremento da temperatura, como na escala Celsius, a menor temperatura possível, zero absoluto, é o 0 Kelvin. É o 0 Kelvin, que é considerado zero absoluto. A cerâmica está aí dentro. Cerâmica, quando a gente for falar em semicondutores, a temperatura vai influenciar muito na parte de semicondutores. Então, está aqui, certo? Então, você tem o zero absoluto, que é esse cara aqui. Aí, a escala Celsius também é utilizada na ciência. A água congela a 0 grau. Em ebulição, ela chega a 100 graus. Para converter de Kelvin para Celsius, então, a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273,15. Mas a gente joga aproximadamente 273. Tudo bem? Então, não vai dar uma inconsistência quando der o zero embaixo, porque ainda tem esse 0,15. Por isso que não dá o não existe matemática, né? Que é um número sobre zero, não existe. Geralmente não é utilizada na ciência, Fahrenheit. Não aqui, mas os alemães, o pessoal que... Na Europa usa muito a temperatura Fahrenheit. A água congela a 32 Fahrenheit e entra em ebulição a 212 Fahrenheit. Para converter, então, eu tenho de Celsius para Fahrenheit e tenho... Deixa eu descer um pouquinho. Opa, desculpa, gente. Pronto. Então, ó, a temperatura Celsius é igual a 5 nonos de Fahrenheit menos 32. A temperatura que der Fahrenheit, você diminui por 32, tá. É isso? Vamos dar lá. 108. 108 Fahrenheit. 104. 104 Fahrenheit. Rapidinho aí. 104 Fahrenheit são quantos Celsius? 104 Fahrenheit são quantos Celsius? São quantos Celsius? Cadê os matemáticos, gente? Cadê o pessoal, os engenheiros aí? Se errar a conta, a casa cai. Eu faço conta sempre de cabeça. Sempre. Nem uso calculadora. Peraí. Certo? Quanto dá, Mário? Mário Vinícius? 104 Fahrenheit. Você Dá vai... para fazer aqui. De É cabeça. fácil. Dá sim, rapaz. Vou lhe mostrar que dá. Vocês precisam se ligar que o denominador é 9, ok? Então, o número que der aqui eu posso dividir primeiro. Eu não preciso obrigatoriamente ter que multiplicar por 5 ou ter que multiplicar por 5 nonos. 104 menos 32 dá 72. 72 dividido por nosso querido 9 é manjado. É um valor que vocês conhecem. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 72? Dá 8, não é isso? Então, 72, que vai dar aqui. Isso. 40. 40. Então, cara,
40 graus já é uma temperatura que a pessoa vai entrar em coma. 40 graus é considerada temperatura altíssima. Né? 41, o cara já começa a ver gnomo, sem usar orégano mofado. Então, você tem 72 por 9, dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 graus. 40 graus Celsius. Então, 104 Fahrenheit equivale a 40 graus Celsius. Então, é esse tipo de coisa. Né? Isso aqui tudo é por conta dessas relações. Você vê que nas unidades de medida aqui de temperatura, ela tem ponto de congelamento em relação à água, tá vendo? E o ponto de ebulição em relação à água. Porque para padronizar, nós temos que usar o quê? A mesma substância. Nesse caso, nós escolhemos a água. Então, a temperatura normal do nosso corpo é 37 graus. A considerada normal. Na verdade, é 36,5. A temperatura existe uma parte do nosso corpo que a temperatura é 1 grau nos homens, só nos homens. Ele é 1 grau de diferença em relação ao resto do corpo. Alguém sabe onde é? Você só pensa ousadia, mas é ousadia mesmo. É nos testículos. Então, ali vai ter uma temperatura, porque essa diferença de grau é que mantém os espermatozoides vivos. Ele está ali, ele é climatizado, por isso que ele fica colocado na parte externa para ter troca de calor com o ambiente. Está vendo? Sandra também é cultura. Então, você tem aqui a temperatura normal do corpo na escala, isso aqui é a temperatura comparativa entre as escalas. Então, na escala Kelvin, ela é 310 Kelvin. Na escala Celsius, é 37 graus Celsius. E na Fahrenheit, é 98,6 graus Fahrenheit. Então, mas todas as escalas, gente, elas vão ter o ponto de fusão, ou ponto de gelo, e ponto de ebulição. Agora eu vou ensinar vocês a fazer relação entre qualquer escala. Como é que faz? Isso, na verdade, é uma equação de primeiro grau. É uma relação entre duas escalas. Qualquer relação que você vai fazer, ela vai cair em relação a temperaturas, você vai cair numa equação de grau 1. Ou a equação que a gente conhecia lá na escola como equação de primeiro grau. Então, digamos aqui, eu pegue deixa eu arear o quadro aqui. Então, toda relação entre escalas saiu uma perna demais. Relação entre escalas. Ela sempre vai ter o seguinte modelo. Ela vai ter aqui, digamos, a escala A, e eu vou fazer aqui uma escala B. Tomando aqui, ó. Minha escala, ela vai ter nesse caso aqui, ela vai ter o ponto de ebulição de A. E essa aqui, mesmo processo, ela vai estar na mesma direção e devia ter puxado a régua, não era? Para isso. Olha que coisa linda. Relação
A escala A e a escala B. Então, aqui nós vamos ter ponto de ebulição de A e aqui nós vamos ter o ponto de ebulição de B. Então, se eu tenho um ponto de ebulição, aqui embaixo eu vou ter o quê? O ponto de fusão de A. E desse lado, eu vou ter o ponto de fusão de B. Isso aqui ó, são temperaturas equivalentes, certo? Então, cada um vai ter a sua. São duas escalas diferentes. Então, qualquer relação entre duas escalas que você for pegar, ela vai se comportar dessa forma, como para você fazer uma relação, certo? Por exemplo, entre essas duas vai ser temperatura A menos o ponto de fusão A sobre ponto de ebulição de A menos o ponto de fusão de A. Isso aqui eu vou comparar a outra escala B, que eu vou ter temperatura B menos o ponto de fusão de B sobre o ponto de ebulição, né, de B menos o ponto de fusão de B. Então, qualquer escala, eu vou fazer assim, certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, deixa eu só botar a legenda aqui para o que eu escrevi. Então, PE é ponto de ebulição, ou ponto de fervura, ponto de ebulição. E PF não é prato feito, nem Polícia Federal, é o ponto de fusão, ou alguns chamam, vou ver quem perguntou, nem patinho feio, exatamente, maravilha. Muito bem. Eu nunca lembraria disso. Então, ponto de fusão, ou também alguns chamam de ponto de gelo. Certo? Então, vamos dar nome aos bois. Vamos dar números. Números, quero números. Então, digamos que nessa escala aqui, o ponto de fusão é 120 graus, ponto de ebulição, 120 graus A. E aqui seria 40 graus A. Aqui tomando vermelhinho como exemplo. Aí eu fiz a minha escala, a escala Alexandra, Inara. Eu botei Inara, não botei I de Inara, botei só B de besta. Eu botei aqui, ela fez um ponto de ebulição de 100 graus B. Não é Inara? Inara é minha amiga. Gosto de Inara. Então, ponto. Ela está caindo hoje mais que caçola quando quebra o elástico. Aí, Narinha. Aí tem aqui, vou botar menos 20. Menos 20 graus B. Certo? Então, como é que eu criaria uma relação entre essas duas escalas? Como ficaria? Ficaria TA, né?
menos 40. Não é isso, amiguinhos? Sobre quanto? 40. Ah, não. É 20, 120. Né? A relação é essa menos essa sobre essa menos essa. Né? TA sobre esse aí. Então, eu tenho 120, é ponto de ebulição menos ponto de fusão. 120 menos 40 vai dar 80. É igual a temperatura B. E, sim, continue. Temperatura B, Menos 20. ah, errou. Eu estava esperando alguém errar. Eu gosto. Tá vendo? Hoje foi você, Vinícius. Como o ponto é negativo, não é menos o ponto de fusão, então, no caso, é menos 20 sobre 100. Olha aqui como vai ficar. Ó. 100 menos 20. Que coisa linda. Na verdade, eu vou apagar esse 80 para depois o pessoal não me bater. Quem fazia. Eu vou botar a continha mesmo. Né? Aqui, o ponto de ebulição é 120 menos 40. Então, eu tenho TA menos 40 sobre 80 é igual a TB mais 20 sobre 120. Tudo bem aí, né? Se... Deixa eu arrastar isso aqui, tirar da minha linha de pensamento. Então, não é isso aí, gente? Pode falar. Alguma dúvida? Dúvida, pergunte, gente. Não vá para casa. Não vá para casa com dúvida. Mas, professor, eu já estou em casa. Então, não fique em casa com dúvida. Certo, gente? Então, fica isso aí. Porque aqui vai somar, né? Agora, esse número do denominador dá para simplificar. Por quanto? Por quanto? Dá para dividir esses queridinhos aqui da mamãe por 40. Ambos os denominadores. Posso fazer porque só tem um número ali, certo, gente? Eu posso dividir por 40. Então, o que é que eu vou ter aqui? TA menos 40 sobre 2. Ok? É igual a 1 TB mais 20 sobre 120 dá 3. Fazendo coisinha de capa mais painho, né? Você pode fazer, pode deixar assim montada a relação ou você transformar na equação de grau 1, que seria, no caso, 3TA, não é? 3TA, temperatura A, sim, menos 120. Eu fiz um cruz credo aqui, certo, gente? É igual a 2 TB
mais 20, mais 20 não, mais 40. Certo? Então, isolando aqui, eu vou ter 3TA é igual a 2TB mais 160, né? Que o 120 está negativo, vai passar para o outro lado positivo, mais 160. Então, TA, ele vai ser 2/3 de TB, está minúsculo, que é mais fácil escrever, mais 160 terços. O que está multiplicando vai passar dividindo. É justamente, gente, aquilo ali que saiu das relações ali, ó, de Celsius e Fahrenheit. Se você for olhar na tabela, as relações, porque aí você esqueceu na prova, no concurso, coisa, você lembra que é ponto de fusão menos ponto de ebulição, certo? Então, você vai utilizar aí. Aí por isso que sai aquelas relaçõezinhas ali anteriores. Então, aqui, ó, TC é igual a 5/9 disso aqui. Se quiser, vocês podem estar procurando isso aí, porque todos foram criados em cima dessa relação. Isso aqui eu criei uma relação com TA, mas eu poderia também fazer com TB. Eu isolaria TB aqui agora. Ó. Então, se eu fosse isolar TB, ia ficar o quê? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Você sabe que 2TB mais 40 é igual a... Aqui, pegando. Professor, eu não sei se é só aqui, mas não está aparecendo não a tela. Aqui não... também não. Desculpa, gente. É que eu estava no... Aqui. Aqui você tem, né? 2TB mais 40 é igual a 3TA menos 120. Ok? Não é isso? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Peguei daqui, né? Ó, aqui é em relação à escala A, certo? Nesse caso aqui agora é igual à temperatura B. Eu isolar o B. Então eu tenho o quê? 2TB, vou botar minúsculo, que é mais fácil trabalhar. É igual a 3TA menos quanto? Menos 160. Né? Pá, 160. Então, aqui eu isolei A, tá vendo? Nesse caso aqui eu vou isolar B. Cada um gráfico desse aqui difere. Se a gente jogar no programinha de criar o gráfico, você vai ver um gráfico mais achatando com a temperatura do que outro. Aumentando mais do que outro. Então, como ficaria aqui? Temperatura B é igual a 1,5 TA menos 80. Não é isso aqui, amiguinhos? Vou botar até uma nuvenzinha aqui para ele. Ok? Então, ó, vejam uma coisa. Se eu pegar aqui, ó, essa escala, aí eu quero uma escala que esteja por aqui por dentro. Qual seria o valor? Vamos pegar um valor esporádico aqui, de grau A. Vamos pegar um valor esporádico aí, aqui, entre 40 e 120, 50, 80. Vamos pegar 80. Mais ou menos aqui vai estar
pegar azul aqui. Vamos escolher uma temperatura aqui, ó. 80. Que 8 mais horroroso, meu Deus. ...80 graus A. Aí eu pergunto para você... Deixa eu pegar do lado aqui. Fica mais bonitinho. Bota aqui. 80 graus A. Eu quero saber esse cara aqui, na escala TB, quanto vale? Na escala B, quanto equivale 80 graus A? Um minuto. Quanto vale? Na próxima eu vou exigir que vocês venham de calculadora para a aula. Vou pegar a calculadora do celular. ...80 graus A. Em temperatura B vale quanto, gente? Ele quer saber, ó, ele deu grau A. Então, ó, substituindo aqui, nós temos o quê? Substituindo TA por 80, né? Que ele deu 80 TA, ele me deu informação de TA. Então, a temperatura B, quando TA é igual a 80, então é 1,5 vezes 80 menos 80. TB, 3 meios, então lá o quê? 80 vezes 1 dá 80, 80 vezes meio dá 40, dá 120, 120 menos 80 vai dar 40 graus B. Ou seja, 80 graus A equivale a nosso querido 40 graus B. Pagodão de Lucas aqui. Pronto. Tirei o paredão de Lucas aqui. Vou botar aqui. Certo, gente? Legal aí, né? Bem legal essa relação entre escala. Então, quando tem essa relação, ela cai numa equação de grau 1, que nem você tem aqui, ó, estabelecido uma equação de grau 1. Então, é bem simples, direto. Então, eu fiz essa coisa retroativa em relação aos cálculos, para quando fizer, vocês terem um alinhamento do que vocês estão fazendo na conta, em relação entre escalas. Deixa eu ver se eu tenho um programa aqui. Eu acredito que eu tenho. Aqui, GeoGebra. Acho que eu tenho online aqui. Se não conseguir, eu consigo online. Vamos simular aqui, ó. GeoGebra. Online. Lembrando aqui que nossa equação aqui, nós calculamos aqui no quadro, ficou o quê? TB é igual ao quê? Então,
Então, se a gente transformar isso aqui para y com a função de primeiro grau, aí ficaria como aqui? Y é igual a 1,5x menos 80, não é? Isso aqui. Ok? Então, eu vou... Salva aí, lembra aí. E o outro é 2/3. O outro ficou x, a de cá ficou x é igual a 2/3 de y mais 160 terços. Vamos simular o gráfico dessa aqui, né? X é y é igual a 1,5x mais menos 80. Parando aqui, vou jogar no GeoGebra Online. Programinha para eu simular minhas funções. Eu jogo aqui a função y igual a... Ficou 1,5x, não foi? Menos 40. 80, não? Oh, é 80. 1,5x, né? Menos 80, não foi? Isso. A expressão... ele usa as variáveis dele mesmo aqui. Então, vamos botar a variável dele. Então, vamos lá. Y é igual a 1,5x, ó, menos 80. Deixa eu não aparecer aqui, não. Y. Deixa eu mostrar o gráfico. Gráfico. Deixa eu diminuir aqui. Ah, tá ali. É porque o 80 puxou. Puxou ele lá para trás. Deixa eu arrastar. Quero a mãozinha aqui. Tem que selecionar a setinha lá no canto, né, não? É, No canto esquerdo, lá em cima. isso. Vou ver. Isso. Ok. Isso aí, Heitor. Muito obrigado. Então, você tem aqui, tá vendo? Ó, lembra lá do que nós botamos lá naquela parte do quadro. Nós olhamos, era TA, né? 40 graus B. 40 graus B. 40 vai estar aqui assim, ó. Tá vendo? 40. Ó, quando a gente joga esse ponto aqui, ó, se você for olhar, ele está justamente ó, em 40 graus B. Ele equivale a 80 graus, tá vendo? Ó? Em relação a esse aqui, ó, se a gente for botar. Zero 80. Pagar. Pagar. Aqui eu jogo outra função, certo? A gente joga
aqui. Jogou o gráfico, né? Se eu clicar aqui, era para aparecer o ponto. Aqui, ponto, 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 ponto. Ok. Aí, tá vendo? Aqui, pronto. Aí já aparece aqui. Quando x for 80, a outra temperatura é 40. Então, ele já cria uma relação entre as escalas. Como ela é uma função invertida, ela vai dar o contrário se você for fazer a de TA e TB. Então, eu fiz a substituição, ela dá uma equação de primeiro grau, você vê aqui, você vê que o ponto de início dela, né? Aqui o ponto onde zera é menos 80. Menos 80. Ou seja, quando a gente tinha lá, né, na nossa simulação, lá que a gente fez a equação, a gente tinha aqui, ó, quando a temperatura A for zero, vai dar quanto? Ó? Menos 80, que só vai sobrar isso. Então, TB vai ser menos 80. Então, você cria uma equação de primeiro grau, então você vai ter uma relação. Como vocês estão usando computador, tudo online, então é fácil de decifrar, não é? Já sabe que tem o GeoGebra, você joga a equação, ele já dá os pontos de interseção, o ponto que você clicar, ali usando ele, certo? Deixa eu charear. Isso aqui é o GeoGebra Online, isso aqui. Estou usando o site online aí. E aí você jogou a função, ela vai lhe dar já a característica que vai ter essa função. Então, qualquer ponto que você clicar, ela vai lhe dar o que corresponde na outra escala, tá vendo? Que legal. Clicou aqui, ela já vai dar. Você vê que deu dízimo aqui, tá vendo? Porque você sabe que a outra lá é dividido por 3, vai cair, às vezes vai cair na dízima. Ó. Certo? Então, aí você já aprende a usar o GeoGebra, tem função, joga o gráfico, que aí você já vê como funciona aquilo ali. Ok, gente? Não é dificuldade até aí, né? Programinha. Tranquilo? Vamos voltar para o nosso slide. Agora eu continuo. Agora é teoria. Teoria. Deixa eu aumentar aqui. Vocês sabem que aí a tela do celular vocês aumentam, diminui com 2 dedinhos, né? Tem uma outra... Na AS também usa a plataforma Teams. No Teams também dá para rolar assim, você aumenta e diminui também. Vamos lá, então tem essas relações aí entre as escalas. Isso aqui, Paulo falou, né? Para você entender esses números, né? Por exemplo, 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. É aquilo que eu estou falando para vocês, né? 1 centímetro cúbico. 1 litro é 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. Aí, ó, lembra aquilo que eu falei? Se eu quiser transformar dm para centímetro, o que é que eu faço? Só que está elevado ao cubo. Não está, gente, aí? Vocês estão me ouvindo aí? Tá, Heitor? Ou sim. Eu vou levar, eu vou printar essa imagem, eu vou levar para o meu quadrozinho, que aí fica mais fácil por riscar aqui.
Porque eu quero que vocês entendam justamente essa utilização, para só não estar decorando. Quadro. Multiboard. Relação. Chama na catraca. Aqui. Hoje é dia de tirar os prints. Hoje é dia dos prints. Até no vídeo. Depois, né? Ó, vou pegar aqui. Tá saindo aí, né? Ele estava com o celular ligado, o celular desligou. Que você viu que eu não estava perguntando para vocês. Hoje eu estava trabalhando com a tela e meia, pode-se dizer. Eu gosto de trabalhar com duas telas. É porque a tela não está aqui. Mas... Beleza. Ó, aquilo que eu estava alertando vocês, para vocês entenderem como é que funciona vocês trabalharem com esses númerozinhos aí. Ó, você tem um dm cúbico. Você quer transformar isso em centímetro cúbico. Olha que legal. Né? Um dm cúbico, centímetro cúbico. Então, você tem um D é dec, né? Dec é 10 a menos 1, não é isso? Isso. Só que isso aqui está elevado ao cubo. Pronto. Isso aqui, metro cúbico. Ok, gente? Metro cúbico. Então, é o mesmo que você ter 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Certo? Essa parte aqui. Agora, veja qual é a jogada aqui. Eu vou pegar um. Eu vou pegar um. E aqui eu vou jogar de novo. Você tem o quê? Vou pegar do de baixo aqui. Tá. Aqui já está feito. Olha como é legal. Essa é a ideia. Você está lá em metro cúbico. De boa, né? Já transformou metro cúbico. Aí eu quero transformar esse cara para isso aqui. É só agora colocar uma potência contrária a essa de mesma potência. Centímetro cúbico é o mesmo que o quê, gente? Se eu pegar aqui, ó. Centímetro cúbico é o mesmo que o quê? 10 elevado a quanto, Heitor? Centímetro cúbico. Se eu quero transformar para centímetro cúbico, eu tenho que pegar uma potência contrária a ele. Mas primeiro eu tenho que saber quem é centímetro cúbico. Centímetro é 10 a menos 2. Elevado ao cubo vai ficar 10 a menos 6. Concorda aí? Né? Não é isso? 10 a menos 6. Então, se eu quero transformar isso aqui para centímetro cúbico, então eu vou ter o quê? 1 vezes 10 a menos 3. Aí, aqui no meio, eu vou jogar o 10 a sexta. Que 10 a sexta é contrário a centímetro cúbico, porque centímetro cúbico é 10 a menos 6. Então, eu tenho que colocar uma potência contrária. Entendeu aqui, gente? Vocês estão captando aqui a mensagem? Sempre que eu quiser transformar para uma coisa diferente, eu transformo para metro, deixo ele lá normal. Esqueço, né? Transformei para metro. Aí, se eu quero para potência, basta eu colocar uma potência de 10 que seja contrária ao que eu quero. Como é centímetro cúbico, o centímetro é 10 a menos 2 elevado ao cubo, fica 10 a menos 6. Então, basta eu botar o elemento neutro. Isso aqui se anula, né? Que está elevado ao cubo. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 10 a sexta com 10 a menos 3, 6 menos 3 dá
dá 3, não é isso? Centímetro cúbico. Então, ó como rola. Ó. Então, 10 a 3 é 3 zeros. Então, eu tenho o quê? 1000 centímetro cúbico. Você pode estar falando, isso aí, muita gente erra ou esquece esse tipo de transformação. Então, eu estou dando a dica para vocês de como você fazer isso sem precisar estar memorizando fórmula, tal. É usando a ideia de múltiplo e submúltiplo. Vocês precisam usar a informação que vocês têm. Viu aqui? Então, ó, 1 dm cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Muita gente não sabia que essa informação vinha daqui. Então, eu mostrei para vocês, ó, usando aquele mesmo padrãozinho que a gente fez. Primeiro transforma em metro, só trocando o submúltiplo. Fiz. Quando eu quiser transformar para outro cara, basta eu colocar uma potência que seja contrária ao cara que eu quero. Pronto. Está feito. Todos os meus problemas acabaram quando você está trabalhando com volume. E essa dica é para o resto da unidade, para as questões que vocês vão fazer, dia 3, dia 2 ou o que for, é muito importante essa informação. Apesar de Antes ser só simples. focava na escala do número ali, né? De 1 para 1000. A pessoa sempre decorava. A ideia não é decorar. A ideia é você ter a informação e saber utilizar a informação que você tem. Não é bem legal aí? Gostou, Heitor? Aí? Massa, é massa. Então, esse é o truquezinho que a gente fez lá e vai salvando aí. Tá vendo? Bem legal isso aí, gente. Vamos voltar para o nosso slide. Vocês viram que tem site de jogar a equação, já saiu o gráficozinho, né? Isso aí a gente não ensinava, né? Só a aula online que nos proporciona esse tipo de coisa. Ainda está com a outra página aberta aí, Sandro? Qual a da... A anterior. Tô sim. Quer printar? Só para eu tirar o print junto com esse texto aqui que fala das unidades. Certo. Porque lá estavam os dois, né? Esse print tava. aí e os números. Tava sim. Vou botar agora. Gente, sempre que quiser voltar um slide, pedir, tirar print. Aqui, isso aqui, né? Isso. Pronto. Já foi. Print screen. Aí. Quando você assiste o vídeo, você também pode printar, né? Assistindo o vídeo aqui depois, você dá um pause, printa o vídeo, copia. Mas eu também posso printar e mandar aqui no grupo para vocês também. Não tem problema, o prêmio acumulou. O negócio de poder mandar no chat é bom demais, né? Vou mandar no chat aqui agora. Copiar. Fazer. Ainda vai com o símbolozinho da AISA. Pá. Salvar. Unidades. Botar unidade. Unidade. Porque diversas vezes o pessoal ficava tentando levar, mas um dm cúbico é quantos centímetros cúbicos? Você vê duas coisas que você não usa. E aí, para você entender a proporção. Pegar na pasta e agora jogar no chat. Deixa eu abrir o chat primeiro. Que tem disso, né? Na hora de enviar aqui, eu tenho que abrir o chat. E na pasta, arrastar. Chegando? Pronto. Tá aí. Quem está de computador vê. Quem não está? Quem está no celular não vê.
É engraçado isso, né? Devia, quando baixar a versão nova, já poder ver. Alguém está com a versão nova no celular, consegue ver o que eu mandei a figura? Alguém consegue aí, gente? Rapaz, o povo está na sexta-feira aí, ó. Rapaz, será que no celular não é alguma configuração que a pessoa tem que ativar lá, né? Pode ser também. O problema é que meu celular descarregou aqui. Eu estava usando ele para ver. Eu vou ligar ele ali. Enquanto liga, eu vou voltar para a aula aqui. Mas é bem legal essa ideia aí da transformação. Essa dica aí, você pegando, nunca mais você erra, principalmente em prova online. Imagina se você fala, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Aí se alguém pergunta, por quê? Aí você, sei lá, só sei que é assim. É. Agora não tem mais essa desculpa, certo? Agora não faz mais não. Agora a gente vai falar da ideia de aqui, voltando para a unidade de medidas, está aparecendo aí, né? Tá. Deixa eu só... Deixa eu só ligar o celular aqui, que aí eu vou ver que eu não fico perguntando. Deixa ele pegar uma carguinha ali. Então, você tem aqui essa parte de unidade de medida. Então, você tem uma proveta, né? Que ela tem... Você tem a seringa, que tem as medidas. Você tem uma... aqui, ó, você já vê que tem um número mais significativo de divisões. Você tem a pipeta, que é bem menor. Aqui são o que você usa no laboratório, né? Seringa. Torneira de válvula para controlar o fluxo do líquido, né? A bureta, pipeta e o barão volumétrico. Unidade de densidade, foi aqui que parou na aula de Paulo. Então, eu voltei naquela parte de conta, porque Paulo ele falou a parte teórica. Então, a gente já mostra a cobra e mostra o pau. Fechou. Aqui. Deixa eu entrar. Então, gente, a densidade ela é usada para caracterizar a substância, né? Quando a substância é mais densa, menos densa. Então, a densidade é... Continuar. Então, o celular estava repetindo a minha fala, celular chato. Então, você tem, como é que eu sei a densidade, né? A densidade é a massa do corpo sobre o volume. A unidade que utiliza de densidade é grama por centímetro cúbico. Mas eu poderia fazer em quilogramas também, né? Quilogramas por metro cúbico. Isso vai depender da unidade que você está trabalhando. Mas vamos trabalhar com grama por centímetro cúbico. Então, a massa, né, do corpo sobre o volume. Aí vai mostrar. Originalmente baseada em massa, a densidade era definida como massa de 1 grama de água pura. Tudo era feito com água. A primeira água, você vê que quando os caras vão atrás de vida de outro planeta, a primeira coisa que procura é água.
porque tudo é baseado em água. Você vê lá as escalas, né? Tudo usam a água. Por quê? O cara fala, não, vamos fazer agora uma escala que use sulfato de cobre. Aí sulfato de cobre é fácil, porque você acha sulfato de cobre em todo canto, não é isso? Essa era a ideia, porque a água você vai achar em todo lugar. Você encontra água. Incerteza na medição. Então, ó, tem incerteza na medida, aí tem uma diferença entre precisão e exatidão. A incerteza, né? Todas as medidas científicas estão sujeitas a erro. Vocês viram aquele valor que eu botei lá? Tem a aproximação, que ela é considerada um erro. Tem a outra que não é tão errada. Esses erros são refletidos no número de algarismos informados pela medida. Quanto mais algarismo, mais fiel vai estar a medida. Esses erros também são refletidos na observação de que duas medidas sucessivas da mesma quantidade são diferentes. Essa também é a ideia lá da densidade, né? Você pode botar 1 litro de uma substância e 1 litro de outra. E quando pesar, elas terão pesos diferentes, né? Dentro da mesma quantidade de volume, porque vai depender da massa que vai gerar. As medidas que estão próximas do valor correto são exatas, que estão próximas do valor correto entre aspas, né? Que a balança teria que ser de ultra precisão e mesmo assim ainda estaria errado. As medidas que estão próximas de si são precisas. Aí fala assim, poxa, é difícil entender isso. Então eu fiz um desenho aqui. Tchau! Agora vocês vão. Alguém consegue explicar isso aí? Explique para mim aí, Heitor. Captou aí, Heitor? A diferença entre precisão e exatidão? Precisão e exata? No caso, a precisão é focada num ponto, né? Isso. Exatidão é só quando os elementos estão próximos entre eles, né? No caso. Mas aí pode ser distante de um ponto, não? Né? Não. Ó, se você olhar ali, ó, exatidão boa precisão. Aqui, exatidão ruim. O número saiu longe do número, mas tudo convergiu, não foi? Para a mesma coisa. Então, ela é precisa. Certo? Mesmo sendo diferente. Aqui é uma substância, aqui é outra. Aqui, mas ela se aproximou, ela vai ter uma boa precisão. Bom, todo mundo vai querer acertar ali próximo. Exatidão ruim e precisão ruim. Você vê o foco. Bem interessante aí para você entender essa ideia. É exatidão que tem um ponto, no caso. Tem um foco. A precisão tem um foco. Ó, todo mundo vem para o foco. Tá vendo? Boa precisão. Os dois têm foco. Exatidão Nesse caso boa... aí, o foco não seria o centro do alvo? Não, aí é exatidão. É quanto mais eu me aproximo daquilo, entendeu? A exatidão é quando eu mais me aproximo do valor medido, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas. Olha aqui, cada um me deu um valor, não foi? Esse deu 2, esse deu 7, esse deu 14, esse deu 5, esse deu 1, né? Esse deu 4. Então, não deu valores que bateram. Se você for medir aqui, ó, no centro, aqui todo mundo tendeu para um valor, para 1. Certo? Então, por isso. Dá para entender, dá para entender. Deu para entender. Vocês vão estar com slides, aí dá para pensar mais.
Algarismo significativo, né? O número de dígitos informados em uma medida reflete a exatidão da medida e a precisão do aparelho de medição. Todos os algarismos conhecidos, com certeza, mais um algarismo extra são chamados de algarismo significativo. É tipo, você tem uma régua e tem as divisõezinhas, né? Se você pegar quem já viu um torno aí, o pessoal trabalhando, trabalha com aquela medida de precisão. Porque se o cara ali, ó, por milímetros, a peça pode não encaixar. Então, a peça, ela é bem... Quanto mais preciso ali, o meu aparelho de medição, mais eu vou chegar. Em qualquer cálculo, os resultados são informados com o menor número de algarismos significativos para multiplicação e divisão, ou com o menor número de casas decimais, no caso de adição e subtração. Menor número de algarismos para um e o outro é menor número de casas decimais. Números diferentes de zero são sempre significativos. Maior que zero, né? Zeros entre números diferentes de zeros são sempre significativos. Zero entre números diferentes. Por exemplo, eu tenho 1, 0, 2. Né? Então, é significativo. Zero antes do primeiro dígito, diferente de zero, não são significativos. Exemplo, ó, 0,0003. Né? Tem um algarismo significativo. Só tem um. Zero no final do número, depois de uma casa decimal, são significativos. Por exemplo, o 10,3. Se você tirar o zero aqui, vai fazer diferença, não é? Aqui, ó, por exemplo, zero no final de um número, antes da casa decimal, são ambíguos. É o famoso zero à esquerda, né? É só lembrar do zero à esquerda mesmo. É. Mas aqui, ó, eles são ambíguos. Tem 10,3 ou 10,300. A gente está falando do mesmo cara. É isso. É ambíguo, porque o cara vai falar 10,3. Quem é maior, 10,3 ou 10,300? É isso que ele está dizendo. Ele está falando a mesma coisa. Porque tem gente que acredite que achava que o 10,300 é maior do que o 10,3. Algarismos significativos aí. Hein? Dê exemplo, ó. Né? 0,008 segundos. Isso aí vai estar no slide, aí são exemplos. Por exemplo, a molécula, né? Porque, ó, viu aquilo que eu falei para vocês de quando você tem uma potência de 10 aqui, ó, ela é positiva. Você viu que eu botei esses números aqui é importante porque isso aí tudo é molécula. Então, gente, é importante, ó, quando você tem aqui, certo? A potência positiva. Então, dá muita diferença isso aí. Muita mesmo. Algarismo significativo. Você vê uma régua sem as repartições aqui. Aqui, 9,8, mais ou menos meio centímetro. Você vai dizer, mas o cara é cego que mediu aquilo. Se eu arriscasse aqui, era... Aí ele botou, tá vendo? Aqui tá em centímetro, né? 9,8. Tá aqui, beleza? Mais meiozinho ali. Então, ficaria o quê? Ficaria 9,85, não era isso aí que daria? Ó. Se eu boto em metros, e aí eu somo ali com o cara, se eu somasse em metros, quanto ia dar aqui, ó?
Ia dar o quê? 0,0985, né? Faltou um zerinho ali. É isso aqui. Esse 5 passaria do 8 aqui, ó. 0. Então ficaria 9,85, se eu fosse fazer. Você vê quando eu tenho aqui, ó. Oi, gente, desculpa. Deixa eu diminuir aqui. Tá dando para ver aí, né? Aí, quando você já vem, assim, ele tem subdivisões, então você consegue ter uma precisão melhor do valor, né? 66,5. Aí passou mais um tantinho ali. Então, aí você diz que passou 0,005 metros. É o que eu falei ali da outra, que faltou um zero, tá vendo? Foi na hora de colocar aqui, mas aqui ficaria 0,985, se a gente fosse somar. Faltou só um zerinho ali. Então, alguma dúvida aí, gente? Aqui tá de boa. Então, na próxima aula, vocês vão ver a parte de átomos, moléculas e íons. É o Paulo que vai estar passando para vocês. E logo depois dessa aula dele, a gente vai ver a parte de estequiometria, vamos ver a parte de conta, de fazer conta. O negócio é o povo... Porque se errar a conta, a casa cai. Então,